E a gente convida o nosso próximo palestrante, o Emmanuel Chakra, falando sobre o tema Vencendo o Medo. Emmanuel, amigo, é contigo. Obrigado, Amanda. Alegria estarmos nessa energia, né, de autoconhecimento, porque a proposta da doutrina espírita é bem essa, é uma proposta educativa, em que nós buscamos nos autoconhecer para podermos despertar os nossos potenciais, os nossos valores divinos, que trazemos todos nós por herança do nosso Pai Celestial. E nos coube, então, refletir sobre a questão do medo, depois da brilhante exposição da nossa amiga Fátima. A gente tem, às vezes, uma concepção equivocada, e por isso mesmo temos problemas com isso, acerca do medo. E é importante nós entendermos a importância, e não é redundância isso, de tratarmos esse tema nessa manhã. Nós vivemos um período, conforme a doutrina espírita nos ensina, de transição planetária. Nós estamos atravessando uma ponte entre dois modelos civilizatórios. Um, que é esse mundo de provas e expiação, onde ainda nós temos como predominância a intolerância, a violência, a tirania, o desamor, a indiferença. E um outro modelo civilizatório que surge como a primavera, quando começa a salpicar as suas flores, quando ainda não terminou o inverno e ela já começa a trazer aqui no Cerrado, na região onde eu moro, aqui em Brasília, a gente vê muito isso. As flores do Cerrado começam a aparecer ainda, mesmo em meio àquela secura. E esse novo modelo é aquele modelo que os espíritos nos dizem que o bem prevalecerá sobre o mal. É um modelo que nós construiremos nessa travessia entre as duas margens desse rio da existência. É o planeta Terra adentrando um novo momento do seu processo evolutivo, sendo guindado à categoria de mundo de regeneração. E nesse novo modelo, segundo os espíritos, o bem prevalecerá sobre o mal, nós temos já a tolerância, a compaixão, nós temos a solidariedade, a fraternidade. E o que estamos fazendo aqui hoje é exatamente nos preparando, porque a regeneração nasce dentro de cada um de nós. Ela não é absolutamente algo que vai descer dos planos superiores, ela é uma construção. E para que a gente possa mudar esse modelo, nós precisamos nos autoconhecermos. Nós nos lembramos aqui da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se não haveria um meio prático e eficaz de evitar os arrastamentos do mal. E o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Referindo-se a Sócrates, que leu essa frase num portal do templo da ilha de Delfos, quando dizia-se: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os universos. Demonstrando que trazemos em nós o divino e muitos universos celestes internamente ainda desconhecidos para nós. E nessa travessia, uma das emoções que mais dificultam a nossa caminhada é o medo. Existem diversas definições para o medo, mas a mais simples que a gente pode trazer aqui para a nossa compreensão é o que nos dizem as ciências psicológicas e mesmo a neurociência, que o medo faz parte daquelas 5 emoções básicas, né, que nós temos, bem básica mesmo: a raiva, a alegria, a tristeza, o afeto e o medo. E esse medo é uma emoção que nós já trazemos
quando o princípio inteligente transitou pelos outros reinos da criação, passando pelo reino animal, a gente já traz essa emoção do medo como herança desse período em que esse princípio inteligente, que hoje adentrou o reino hominal, ali despertou com uma finalidade. O medo ele é essencial para nos ensinar a importância dos nossos limites, de estabelecermos limites. E também o instinto de conservação, de autopreservação. É curioso porque lá no homem, na época das cavernas, o medo trouxe uma contribuição inestimável, no seguinte sentido, de fazer com que ele melhorasse a sua própria existência, tão difícil naquela época. Criasse recursos para se defender. A roda, o fogo, muitas vezes foram estimulados pela sensação de medo, porque era um ambiente muito hostil, e o homem ainda estava ali nos lampejos iniciais da razão. Ele tinha que buscar uma forma de preservar, de perpetuar a própria espécie. É curioso isso porque o medo ele traz algumas sensações fisiológicas. Ele produz reações fisiológicas. Ele produz substâncias químicas no nosso organismo. Em razão dos milhões de anos da evolução das formas. Dirá André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o princípio inteligente, começando a sua trajetória no reino orgânico, vamos dizer assim, nos animais unicelulares, até chegar no reino hominal, nos primeiros lampejos da razão, demorou 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão de anos. Ou seja, muitas coisas foram desenvolvidas, dentre elas essas emoções. E, obviamente, que quando nós estamos com medo, desencadeia no nosso organismo uma série de processos bioquímicos, né? Em função dessa reação que temos a essa emoção. O espírito reage à emoção e essa reação produz substâncias químicas no nosso organismo. Não só substâncias, mas reações dos nossos órgãos internos. Nosso batimento cardíaco acelera, o fluxo sanguíneo, né, vai para a periferia, tornando os nossos músculos irrigados, né? Há uma dilatação da pupila para que possa melhorar a nossa acuidade visual. E é interessante porque tudo isso tem um propósito: garantir a nossa integridade física, garantir a nossa conservação. É um instinto, faz parte do instinto de conservação. Porque os animais, quando se sentiam ameaçados, eles tinham duas alternativas: lutar ou fugir. E todo esse mecanismo, esse processo bioquímico acontecia ali no organismo. Conosco não é diferente, apenas com uma diferença. O processo biológico e físico é o mesmo, mas tem componentes agora que não existem nos animais. Esses componentes têm a ver com a nossa razão. A espécie humana é capaz, através do raciocínio, da razão, de autopercepção e de percepção do outro. Então, esse leque de ameaças aumenta. Não é apenas mais a ameaça da perda da vida física, da sobrevivência física. Existem outras ameaças agora. No campo das emoções, no campo emocional, no campo mental, no campo social, no campo espiritual. Porque esses componentes já existem dentro da espécie humana, do reino nominal, com o desenvolvimento do raciocínio, da razão, a apuração da inteligência, a capacidade de fazer interligações e de reflexões. E isso tudo torna a nossa vida nos dias atuais, numa sociedade
basicamente materialista, onde predominam ainda os interesses da vida material sobre os interesses da vida espiritual, onde a maioria de nós não consegue perceber que por trás das questões materiais do reino de César existem as questões espirituais do reino de Deus. E é por isso que Jesus falou assim, para que a gente buscasse primeiro as coisas do reino de Deus, e todas as outras nos seriam acrescentadas. Como quer dizer que se nós não quiséssemos viver uma vida limitada, estreita, abafada, opressa, nós deveríamos compreender o significado para o qual nós estamos aqui. E nessa compreensão já começamos a divisar a cura para o medo. Porque, de fato, nós vivemos um momento de definição. Emmanuel vai dizer, no prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, que nós vivemos a era do espírito, em que, para ser materialista, precisaremos de muita fé. A ciência tem provado isso. De que a matéria, como nós a concebemos ao longo de milênios, como algo tangível, concreto, ela não existe. Os espaços atômicos são enormes, as proporções são impressionantes. Porque vivemos, de fato, a compreensão de que por trás desse mundo aparentemente material existe toda uma estrutura de vida espiritual. Essa é a verdadeira vida, a vida abundante. E por nós vivemos uma vida estreita, pequena, o medo se aposta muitas vezes de nós. Precisamos alargar os horizontes. E é interessante porque na espécie humana, o medo já traz uma outra componente importantíssima que precisamos também refletir, que é exatamente a ansiedade. O medo gera ansiedade. Nós nos lembramos aqui da passagem de Jesus, né, da parábola do semeador, quando ele diz que existe um tipo de solo. Essa passagem a gente pode ver ela de várias formas, como uma passagem que fala de sementes ou como uma passagem que fala de solos. E Jesus diz que tem um tipo de solo, quando a semente é lançada ali, que até cresce, germina, começa a se desenvolver, mas os espinheiros abafam a semente. E Jesus depois vai explicar o que ele quer dizer com a palavra espinheiros. A palavra em grego que está escrita lá é merimna, que quer dizer dividir, separar, porque vem do verbo merizo em grego. Então ele diz que o espinheiro são as ansiedades da época. O século XX foi marcado pela era da ansiedade. E o século XXI é marcado pela era da depressão. Mas eu não vou falar sobre depressão, que é o tema do nosso querido Jorge Lahar. Mas para nós vermos como esse sentimento de ansiedade, que gera depressão, está marcado em nossas vidas. E a ansiedade tem tudo a ver com o medo. Porque quando nós estamos divididos entre o que vai acontecer e o agora, eu não saboreio o momento presente. Eu não usufruo das lições que o agora está me dando, está me oportunizando. Porque eu estou aonde? Eu estou no futuro. E a gente sofre com isso. Muitas vezes eu me projeto no futuro com medo do que a vida está me oferecendo agora. Enquanto eu deveria encarar de frente isso que a vida está me oferecendo, extrair as melhores lições e continuar a jornada. Então veja como a sabedoria de Jesus, né? A semente não cresce, as experiências que a doutrina espírita nos proporciona, muitas vezes, nós não trazemos para nossas vidas porque estão abafadas
Porque estamos querendo um outro padrão de vida que nos livre do sofrimento. O medo da dor. Nós também vamos falar um pouquinho disso. E nessa projeção para o amanhã, não vivemos o hoje. E nós sabemos que o amanhã tem suas raízes no agora. Então, o medo, acima de tudo, para que a gente possa controlar, para que a gente possa dominá-lo, nós precisamos viver o momento presente. Gente, reencarnar no planeta Terra não é algo fácil. A gente vai ver no livro Renúncia, quando Alcione, né, que era um espírito angelical, estava ali buscando traçar a sua volta ao planeta, porque num romance anterior do benfeitor Emmanuel, né, ela teria sido, 50 anos depois, né, Célia Lúcius, e ela estava voltando para poder arrebatar, arrebanhar, auxiliar entes queridos do seu coração. Mas não havia necessidade dela reencarnar. E ela vai falar com o seu tutor, também um anjo, pedindo ele que interferisse junto a Jesus para que ela pudesse voltar a ter uma encarnação na Terra. E ele diz assim: minha filha, você já ponderou nos obstáculos imensos que você vai encontrar de novo? E ele fala um texto que é muito profundo. Lembra o que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a aniquilar-se em sacrifícios pungentes? Recorda que as leis planetárias, Alcione, não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então, nós vivemos aqui num arcabouço. O corpo é um abafador, inclusive das nossas lembranças. O que nos traz vários tipos de medo. Medo da morte, por exemplo. Quantas vezes nós já desencarnamos? Já tivemos várias existências, não é verdade? Medo dos espíritos. Nós não viemos de lá, do mundo espiritual? E por que esse medo? Então, essas reações automáticas do medo, é fundamental que a gente as compreenda para que nós possamos nos libertar. Mantê-lo sob domínio, não é acabar com o medo. No mínimo, nós vamos ter ele como instinto de conservação. Mas é preciso diminuir a sua atuação nos nossos estados emocionais, mentais e espirituais, para que a gente possa caminhar. Por exemplo, uma coisa que ocorre no reino animal é quando um animal se sente ameaçado, ele finge-se de morto, né? Cai o batimento cardíaco. Se o outro animal chegar próximo, parece que ele nem respirar está respirando, ele está fingindo de morto. Fica parado. Emocionalmente, quantas vezes nós fazemos isso? Ficamos estagnados. Não reagimos. A vida nos pede posições e a gente fica paralisado. Fingindo-nos de morto. Isso é uma fuga de enfrentarmos a realidade. E é interessante que a espiritualidade superior tem um cuidado muito grande com a questão do medo, que nós precisamos refletir sobre isso. No livro Nosso Lar, que foi publicado em 1944, aí já no ápice praticamente da Segunda Guerra Mundial, há um texto que André Luiz narra que toda a cidade de Nosso Lar, a pedido do governador, se mobilizou para receber vítimas que estavam desencarnando na Europa em razão dessa guerra horrenda que cortou a trajetória evolutiva de milhões de seres na face da Terra. E aí eles se reuniram num salão e André Luiz perguntou a Narcisa por que daquela reunião. E ela disse: nós precisamos nos organizar, André. Realizarmos exercícios contra o medo. E ele disse: contra o medo? Ele ficou admirado. Porque ele deve ter pensado assim: mas que medo? Nós já estamos desencarnados. Medo de
Desencarnar não é, nós já estamos todos aqui. Medo de espíritos não é, somos todos espíritos aqui reunidos. Então ela falava de outro tipo de medo. Medos que estão dentro de nós, das nossas emoções, dos nossos condicionamentos, dos nossos automatismos que trazemos de vida anterior, a tal ponto que o Emmanuel vai dizer que os hábitos formam uma segunda natureza. E que se nós não tomarmos conhecimento desses hábitos, desses automatismos, desses reflexos condicionados, nós os deixamos conduzir, dirá o benfeitor Emmanuel, como um barco sendo jogado para lá e para cá no rio dos hábitos. E aí ela responde para André Luiz assim, como não? Talvez você estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, do medo, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. O medo é contagioso. Veja o que aconteceu recentemente na questão da pandemia. Por isso que nós precisamos compreender essa emoção para mantê-la dentro dos limites a que ela se propõe. De nos trazer cautela, prudência, né? Previdência, mas não de nos controlar. E aí, Narcisa traz uma frase lapidar. Ela diz assim, para mostrar a preocupação que os planos maiores, ou a atenção, melhor dizendo, o ponto de atenção que os planos superiores têm com a questão do medo entre nós. Ela diz assim, classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura humana, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas, minando-nos. A governadoria, o governador, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem espiritual, porque eles iriam receber espíritos com graves lesões perispirituais em razão das lesões do corpo físico, no desencarne, durante os bombardeios, enfim, toda a violência que uma guerra produz. E aí, no fim, ela diz assim, a calma é garantia do êxito, como que é nos apontar um caminho. Calma pressupõe confiança, primeiro em si mesmo, ou primeiro em Deus, e depois em si mesmo, para que a gente possa vencer as intempéries, as dificuldades, as provações, as expiações, as dificuldades dentro da família, as dificuldades no ambiente de trabalho, as dificuldades dentro da casa espírita, na convivência. Temos que dar tempo ao tempo, fazer nossa parte, e não abrigarmos os excessos do medo. Então é fundamental que a gente comece a modular essa emoção. E usar o medo a nosso favor, principalmente nos momentos mais difíceis. Buscando, através desse medo, termos vigilância, atenção, corrigindo os nossos excessos, suprindo as nossas carências. E isso é muito fundamental. Como é que a gente faz isso? A doutrina espírita traz para nós todo um repertório de autoconhecimento, de postulados espíritas, para que a gente compreenda o que é a vida. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Para que a gente entenda, como dirá Leon Denis em sua obra, a problemática do ser, do destino e da dor. Isso minimiza, esse entendimento minimiza a ação do medo, esse congelamento que nos deixa estagnados, sem interação com o meio, e, portanto, sem possibilidade de desenvolver, porque somente a experiência é que nos dá condições de desenvolver os potenciais divinos que trazemos. Então, a compreensão da doutrina espírita ela é fundamental nesse sentido. Nós vamos lembrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, quando tem um item chamado Ponto de Vista,
que Kardec diz isso lá. A ideia clara e precisa que fazemos da vida futura, ela proporciona para nós uma fé inabalável no porvir. Inabalável. Eu sempre, quando leio esse texto, lembro de uma narrativa. Lá no reino animal, quando uma zebrinha está comendo, ela come, abaixa para comer e olha. Come e olha. Por quê? Ela está cheia de adrenalina. A qualquer momento, o medo, o instinto de sobrevivência vai alertá-la sobre a presença de um predador. Um leão, um tigre. E aí ela vai ter duas opções. Se ela está alerta, fugir, ou se foi pega de surpresa, lutar. Só que depois que ela termina a refeição, ela vai para onde? Ali descansar, debaixo da árvore, na savana africana, e fica ali uma zebrinha atenta, vigilante, enquanto as outras estão sentadas, ali, deitadas, descansando. Porque a zebra não pensa assim, amanhã, será que o leão vai aparecer? Amanhã, será que o tigre vai aparecer? Por quê? Ela não tem razão. Nós, seres humanos, temos essa questão. E amanhã, como vai ser? Às vezes nós nos afligimos, e o Emmanuel chama isso de aflição vazia, inútil, por coisas que nem acontecerão. Criamos, através do processo do medo e da ansiedade, circunstâncias na nossa mente que na maioria das vezes não acontecem. E sofremos. Criamos reações bioquímicas no organismo, em razão do medo, da ansiedade, e acabamos adoecendo, até fisicamente. Então ele diz isso. Quando nós temos uma doutrina que nos dá a certeza da imortalidade da alma, a continuidade da vida, uma vida futura, uma vida no mundo espiritual, a compreensão do sofrimento através da lei de causa e efeito e da reencarnação. Isso é muito, gente, para nos acalmar. Lembra o que Narcisa disse para André Luiz? A calma é a garantia do êxito. Para aquietar os nossos espíritos. Continuarmos fazendo o que está ao nosso alcance. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E confiar na providência divina. Isso é muito importante, que a gente tenha esse tipo de visão. Nós vamos depois, nas respostas, trazer algumas outras concepções sobre vários tipos de medo, né? Mas eu queria trazer aqui para a gente refletir um texto de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 132, Tendo Medo, onde ele traz alguns aspectos interessantíssimos sobre a questão do medo. Porque o Evangelho é um compêndio de cura para todas as emoções básicas que nós temos em desequilíbrio. E os personagens do Evangelho são como que arquétipos de nós mesmos, das circunstâncias da nossa vida. O apóstolo Pedro, Zaqueu, a mulher adúltera, a mulher samaritana, o paralítico de Betesda, né? O cego de Betsaida. Todos eles são arquétipos, modelos, que se a gente observar bem e trouxer para a nossa vida, a gente vai ver que a gente passa por essas circunstâncias. E aí o Emmanuel pega nessa obra, esse capítulo, e diz assim, que na parábola dos talentos, o título é Tendo Medo, ele fala de Mateus 25, 25, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E ele diz assim, na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. A gente faz muito isso, né? A gente não define o medo, mas atribuímos o nosso insucesso ao medo de viver, conforme a gente vai ver aqui. De experimentar a vida, saborear a vida, a bênção, a dádiva que temos. Transformar essa vida não
uma visão estreita de uma vida materialista, mas uma visão alargada, para que a gente tenha realmente a vida em abundância. E aí ele vai dizer dessa parábola que o servo recebeu um talento, mais reduzido as possibilidades de ganho em relação aos demais, e ele que contar apenas com um talento, temendo perder, temendo lutar para valorizar, se escondeu atrás do medo da perda. Será que não é isso que acontece conosco? Quantos talentos nós recebemos? Porque o talento aqui que Jesus fala não é apenas o talento material, do dinheiro, da riqueza material, mas quantos talentos, quantas habilidades nós temos? Nos preparamos no mundo espiritual durante longo tempo. Tivemos a nossa encarnação patrocinada. Trazemos isso conosco. E quando a vida nos exige disponibilizarmos, servirmos, a gente se retrai. Com medo das lutas, das responsabilidades, para valorizarmos, multiplicarmos esse talento em bênçãos em favor de nós mesmos e daqueles que nos rodeiam. E aí ele diz assim, quanto aconteceu ao servo invigilante, na narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Olha aí, fogem da luta. Se estagnam espiritualmente. Porque quando nós ficamos, e os espíritos dizem isso a Kardec, que não fazer o bem também é um mal. Quando a gente se fecha no processo egóico apenas com os nossos interesses, a gente não troca com o meio. A gente não dá, mas também não recebe. E é preciso quebrarmos essa clausura do medo de termos relacionamentos, de nos relacionarmos uns com os outros. É interessante porque Humberto de Campos fala isso. Na obra Boa Nova, capítulo 26, a negativa de Pedro, né? Ele vai dizer que quando Pedro entrou ali, passando pelo templo, as pessoas diziam para ele, esse aqui estava com ele, né, com Jesus. Esse aqui eu vi com ele. Esse aqui o acompanhava. Ele começou a sentir medo. E ele ficou em silêncio, inclusive negou o Cristo. Negou que o conhecesse 3 vezes. E aí Humberto de Campos, de forma magistral, diz assim, o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria de lutar, a fim de socorrer o Messias, e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições, olha aí. Começou a pensar nos seus familiares, ele era o arrimo da família. Todos dependiam dele. Em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, o que o pessoal ia pensar dele agora? Que o Cristo havia sido crucificado. A gente faz muito isso. O que vão pensar de mim? Por ter escolhido trilhar um caminho de conformidade com a boa nova do Cristo. Por dizer que eu amo a Jesus e que eu quero colocar as suas prédicas, os seus ensinos, os seus feitos. Eu quero me espelhar por ele ser o guia e modelo. Eu quero encaixar a minha vida na proposta da Boa Nova. A gente, às vezes, fica incomodado com o que os outros vão pensar. Fica com medo. Que ele não poderia afrontar sem pesados castigos as convenções de Jerusalém. Meu Deus, eles podem me prender, eu vou sofrer sanções, eu posso até ser morto. E com esse cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, olha o medo aí, penetrou no pátio extenso onde se adentrava a multidão. Então, ali em Pedro, a gente vê 2 questões que nos afligem, que estão na base do medo, que é a desconfiança de Deus, ou a não confiança em Deus,
e a não confiança em si mesmo. Porque tudo isso que ele pensou, poderia não acontecer nada disso. Mas isso foi um grande exemplo para todos nós. E Jesus já sabia disso, porque dias antes, ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu amo, mestre. Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? E aí ele já ficou triste, né? Ele falou, mestre, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus já sabia, disse assim para ele, Pedro, quando tu eras jovem, tu te vestias como tu querias e ia a lugares que tu querias. Mas agora que estás comigo, eu te vestirei como eu quero e te levarei aonde não queiras ir. É isso que ele faz conosco. Ele nos leva a olhar para dentro de nós, a encarar as nossas sombras. E a gente não quer isso, porque temos medo. Mas se a gente confiar nele e na proposta de renovação e transformação moral, porque o Cristo é o fermento que levedou a massa humana. O Cristo é o otimizador da nossa evolução. E aí o Emmanuel cita alguns tipos de medo nessa lição. Ele diz assim, medo de trabalhar. É curioso porque Jesus diz, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E o Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, quando ele trata do trabalho, que se a gente se propõe a avançar evolutivamente, a retratar a proposta que emana dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade, ou melhor, a nossa boa vontade, abrace espontaneamente o trabalho, por alimento de cada dia. Jesus disse isso, né? O meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Porque a lei de trabalho, dirá Emmanuel, é roteiro de justa emancipação. Sem ela, a consciência, ele usa a expressão o mundo mental, a consciência jaz estagnada. Fugirmos aos impositivos do trabalho é nos situar à margem do caminho evolutivo, dirá Emmanuel. Então, por outro lado, ele complementa, não vale, contudo, agir por agir. Porque ele diz que as regiões infernais vibram repletas de movimento. Não é o trabalho pelo trabalho, é a proposta, é o objetivo pelo qual nós trabalhamos. Porque tem o trabalho, a obrigação, que nos remunera de pronto, segundo Emmanuel. O trabalho, a ação, ele transforma o ambiente, mas tem um outro tipo de trabalho, que se encaixa no outro medo que o Emmanuel aborda aqui, o medo de servir. Porque o Emmanuel vai dizer que existe um trabalho-serviço que transforma o homem. Se nós pegarmos o nosso trabalho profissional, o nosso trabalho-ação em qualquer setor, e encararmos esse trabalho como um serviço, como uma atuação nossa, que está de acordo com a lei de cooperação que sustenta o universo, porque estamos todos interdependentes. Todos dependemos uns dos outros. Como dirão os nossos irmãos indianos, a teia de Indra, né? Cada interseção, cada fio dessa teia é um ser. E, portanto, todos estamos interligados. E não só um ser humano. Não, ali tem seres angelicais, seres humanos, seres crísticos, seres do reino animal, vegetal, mineral. Tudo está interligado. E todo movimento que eu faço, toda ação que eu faço é um trabalho. E se eu compreender isso, eu posso transformar o meu trabalho num trabalho-serviço. E o trabalho-serviço, diria Emmanuel, transforma não apenas o trabalhador, mas todo o ambiente. A gente tem vivido só no trabalho-ação para fora. Mas esse trabalho-ação, muitas vezes, por obrigação, não nos transforma. Emmanuel disse que a culminância do amor, e o serviço nasce do amor, está no próprio ato de amar.
E que a caridade tem duas faces. Uma visível, que é a ação externa, e outra invisível, que é a renovação interna de quem a pratica. Então, o medo de servir, quantas vezes nós temos? De prestar um serviço, um concurso espontâneo, prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa. Porque o que é que nós queremos levar daqui, se nada podemos? As recompensas e os tesouros estão em outra dimensão. São aquelas que Jesus disse que a traça do tempo não corrói, que o ladrão da ansiedade não rouba, e que a ferrugem das nossas aflições não corrói. São os valores do espírito. O trabalho e o serviço me proporciona isso. E o Emmanuel segue dizendo, medo de fazer amigos. Quando Jesus exaltou a amizade, eu já não mais vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. A amizade é uma das coisas mais preciosas, exaltadas pelo próprio Cristo. Porque o medo de fazer amigos. A vida, o Pai Celestial, dirá Emmanuel, articulou a vida de modo que ninguém constrói nada sem a cooperação de alguém. Estamos todos interligados. Então a gente tem que aprender a valorizar aqueles que foram colocados na nossa vida para nos apoiar. Porque se eles são sirineus, nós também podemos ser sirineus uns dos outros. Agradecer a Deus para que nunca falte o concurso dos amigos no momento certo, porque os amigos são alavancas de sustentação. E aí, a gente não faz amigos porque nós temos medo, é outro medo que o Emmanuel coloca, de desapontar. E também de ser desapontado. Mas qual o problema em sermos desapontados? Qual o problema? Porque quando a ilusão colhe o espírito, o Emmanuel vai dizer no livro Rumo Certo, nos induzindo a amargosos desenganos, é fundamental que a gente compreenda duas coisas. Que bom que a gente se desiludiu. E qual é a causa que gerou a ilusão? Às vezes nós colocamos no outro expectativas que ele absolutamente não tem para nos dar. Muito das desilusões nós é que criamos. Isso é fundamental para dissolvermos o medo dos relacionamentos, de nos desapontarmos uns com os outros. E o desapontamento, se ele causa momentaneamente perturbações e desequilíbrios para nós, é através dele que se corrigem situações e recursos. Nessa desilusão, a desilusão é uma expressão dos poderes maiores da vida em nosso auxílio. Isso Emmanuel diz. Medo de sofrer. O nosso sofrimento, dirá Emmanuel, é a reação que temos diante da dor. E lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer, a gente vai ver que Kardec nos alerta de que a gente não sabe sofrer, porque a gente não compreende as razões do sofrimento. A nossa reação ao sofrimento, à dor, a ação da dor, é um sofrimento desmedido porque não compreendemos as origens dessa dor. Se nós compreendemos as causas atuais e anteriores, se meditarmos, refletirmos, fizermos o que o Emmanuel diz, uma entrevista conosco mesmo, nós vamos compreender o aspecto positivo daquela dor. E a nossa reação a ela, que é o sofrimento, terá a dimensão exata e não será desmedido. O medo da incompreensão, que nós temos, muito. O medo da alegria,
Já viram? As pessoas às vezes têm medo da alegria. Eu estou até desconfiado, eu estou tão alegre que eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Veja, como, aí pegando um gancho aqui, na fala da nossa irmã Fátima, como nós temos culpa. Quando nós temos culpa, trazemos culpa dentro de nós. Uma culpa tão enorme que não nos permite nem nos alegrarmos. E o Emmanuel tem uma frase linda: a ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Vamos meditar em cima disso. Há tanta coisa bela e maravilhosa na vida que nos traz alegria se a gente se abrir a ela. O medo da dor, que é a não aceitação da nossa realidade. A gente nega as circunstâncias que a gente vive. Circunstâncias essas que foram criadas por nós mesmos. As causas dos efeitos que temos hoje foram criadas por nós mesmos. E a gente não quer encarar o momento atual. Paulo pergunta, né, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Um pouquinho mais antes ele diz, o objetivo da criação é gravitarmos para a unidade divina. Então não temos que ter medo da dor. Ela é uma estrutura poderosíssima. E ele diz que esse falso movimento gera uma certa soma de dores. Aí ele fala o objetivo da dor, nessa mesma lição, Paulo. Necessária desgostarmos-nos da nossa deformidade. Porque por não gravitarmos em torno de Deus, estamos deformados. Por isso precisamos nos regenerar. A dor nos indica isso. E aí ele finaliza dizendo assim, e alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a alma. O medo nos bloqueia a capacidade de enriquecer os valores da alma, de desenvolvê-los. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Depois, nas perguntas, a gente pode falar um pouco mais sobre a questão do medo da morte. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E já estando terminando, ele diz assim, e a pretexto de sermos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Ficamos paralisados. Frustramos as expectativas do mundo superior, daqueles que chancelaram a nossa vinda aqui. É óbvio que essa frustração não é a mesma que nós sentimos, porque existe no coração desses seres compaixão. Eles sabem das nossas fragilidades. E aí o Emmanuel finaliza dizendo assim, se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros. Faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria seja a estrada, a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo, na parábola dos talentos, não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que possamos continuar nesse encontro de hoje, refletindo sobre nós mesmos, a fim de buscarmos a cada dia uma condição melhor, internamente e evolutivamente, seguindo o roteiro e os passos que o Cristo nos deixou.